Olá, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar o nosso encontro e a nossa caminhada deste dia, elevando a Deus Pai a prece que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o pão vivo descido do céu, nos ensinou a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos ajude a caminhar seguros nas mãos de Nossa Senhora e de São José, nossos queridos padroeiros. Aqui, Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora das Dores. E é dela que nós vamos falar hoje, porque no dia 31, a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora à sua parenta Isabel. Por isso eu coloquei ali no quadro, Maria visita Isabel. Mas antes de falarmos da visita em si, que é uma das festas de Nossa Senhora, vamos ver o que aconteceu antes. Vamos ver o que levou Maria a visitar a prima, a parenta, que a gente chama de prima, Isabel, lá numa cidadezinha. Elas moravam muito distantes uma da outra, especialmente naquela época. Maria morava em Nazaré e a prima dela, Isabel, morava muito para o sul, perto de Jerusalém, numa cidade chamada Ain Karen, a uns 150 quilômetros de distância de Nazaré. Quando a gente fala em 150 quilômetros hoje, uma distância acaba sendo curta, porque nós temos estradas, nós temos meios de transporte que nos levam rapidamente a vencer essa distância. Mas naquela época, a pessoa ou ia a pé, ou então ia no lombo de um burro, não é? Ia numa cavalgadura para lá. E o que deve ter acontecido com Nossa Senhora, ela deve ter saído de casa, lá em Nazaré, e ido montada num burrico, ou então, quem sabe, até numa carroça, enfim, isso não se sabe. O fato é que ela se dirigiu de Nazaré até essa cidade chamada Ain Karen, que está lá até hoje, é o nome dela hoje, Ain Karen, e dirigiu-se a ela, e essa cidade, Ain Karen, ficava nas montanhas. Portanto, ainda tinha mais essa, quer dizer, ela vinha de Nazaré, atravessava uma faixa desértica, a mesma cortada pelo Rio Jordão, chegava a Jerusalém, perto de Jerusalém, e depois passava, aí tem uma subida, sobe-se para as montanhas. Era onde morava a prima Isabel. Isabel vem a ser mulher de uma outra figura importante, chamada Zacarias, para quem o anjo apareceu, dizendo que a mulher dele, que já era entrada na idade, Isabel, ia ser também mãe. Vamos ver como São Lucas nos conta isso. Certo dia, diz São Lucas, no templo de Jerusalém, Zacarias, o marido de Isabel, estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário.
Ele fazia um trabalho de sacerdote. Portanto, ele era da classe sacerdotal. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Não eram todos que podiam entrar no templo. Ele entrou porque por sorteio, veja bem como são as coisas, por sorteio ele foi escolhido para queimar o incenso. Até hoje fazemos isso, nas grandes solenidades nós temos o incenso, não é? Incensa-se o altar. O incenso, a fumaça do incenso que sobe, são as nossas preces que sobem a Deus. E por isso o incenso geralmente é perfumado, não é? Quer dizer, a gente sente aquele cheiro forte do incenso. Pois bem, durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia as suas orações. Era a hora da oração, era pelo meio da tarde. Então, aqui começa a nossa história. Um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, aí é que começa a história. Então, Zacarias é um homem de Deus, temente a Deus, é um homem dedicado aos seus serviços no templo e que por sorteio, vamos dizer por acaso, porque foi sorteio, terá sido por acaso? Ele foi sorteado, quer dizer, o nome dele foi sorteado, mas é o nome dele. Em meio a 200 pessoas, ele foi um dos sorteados. Então, naquele dia, ele foi sorteado. E aí, para ele, apareceu um anjo. Por isso, a minha pergunta, terá sido acaso? Cada um encontra a sua resposta. Aparece o anjo. O anjo é um mensageiro de Deus. Quando aparece o anjo na Escritura, nós temos que entender que, como mensageiros de Deus, e o anjo fala com determinada pessoa, ele não está falando por si. Ele está trazendo uma mensagem de quem? De Deus. Porque o anjo habita na presença de Deus. Então, se ele anjo, ele é um enviado, ele é um mensageiro. Então, ele vem com uma mensagem. E essa mensagem só pode partir de Deus, de mais ninguém. Então, ele disse assim, o anjo, não temas, Zacarias, pois Deus ouviu a tua oração. Então, Zacarias era um homem de oração. Grande pergunta que nós podemos nos colocar para nós próprios. Será que nós somos homens e mulheres de oração? A oração, já sabemos, é o diálogo que nós mantemos com Deus. Deus devia ser o centro, devia ser o interlocutor nosso o dia inteiro. Porque sem o auxílio dele, nós não podemos fazer nada. Mas não é só o auxílio. Deus, se a oração é o meio de nós chegarmos a Deus, e é porque Deus está querendo ouvir o que a gente quer dizer. Então a gente devia conversar com Deus o dia inteiro sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos, dos mais mundanos, dos mais corriqueiros, dos mais banais, até aqueles um pouco mais sérios, aqueles que nos atingem interiormente. Conversar com Deus não significa que a gente deva ir a Ele apenas quando necessitamos. Mas necessitamos verdadeiramente, não é pedir a Deus que nos ajude a ganhar na loteria, na Mega Sena. Isso não tem importância. Mas se até isso nós falamos e Deus ouve, muito mais, com muito mais certeza, Ele vai ouvir o nosso pedido de ajuda. Ele sabe do que a gente precisa. Mas Ele gosta de estar nesse contato conosco. Deus é uma pessoa que gosta muito de conversar. Se eu também
também gosto de conversar. Vais conversar abobrinha? Então, que eu vá conversar abobrinha, pelo menos com Deus. Quer dizer, num determinado momento eu leve as minhas abobrinhas para Deus. Isso quer dizer que eu esteja em permanente diálogo com Deus, onde quer que eu esteja. Então, Deus, o anjo afirma a Zacarias: Deus ouviu a tua oração, portanto ele estava nesse permanente diálogo. E qual era a oração de Zacarias? A resposta vem logo depois. Deus ouviu a tua oração. E logo a seguir o anjo diz assim: tua esposa vai ter um filho, e tu porás nele o nome de João. Vários pontos. Tua esposa vai ter um filho, e tu porás nele, porque era o pai que põe o nome na criança, o nome de João. Então já sabemos que a esposa de Zacarias terá um filho cujo nome, posto pelo pai, como diz a lei, será João, Yohanan, em hebraico. Muito bem. O nascimento dele vai trazer, continua o anjo, quando ele nascer, haverá muita alegria e felicidade para ti e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele, quer dizer, a criança que vem aí, João, será um grande homem. Possivelmente agora, no mês de junho, não é? Nós estamos entrando em junho, que vem a festa de São João Batista, nós voltemos a isto. Quando lá perto de São João Batista, nós voltemos a isto. Então, ele será um grande homem. E aí ele fala um pouco, e será cheio do Espírito Santo. Olha aí, domingo que vem é a festa de Pentecostes, quer dizer, a descida do Espírito Santo. Esse menino aqui ainda nem nasceu, ainda será concebido. Mas já o anjo, em nome de Deus, é Deus que está falando, está dizendo que ele vai ser um grande homem, vai ter uma importância extraordinária e ficará repleto do Espírito Santo desde o nascimento. Ele já será plenificado do Espírito Santo desde o nascimento. Como ele será chamado o Batista? Porque ele conduzirá o batismo, não é? Nós vamos ver isso depois, por isso ele é, para nós, São João Batista, quer dizer, aquele que batiza. Para nós também, vale isso. Nós ficamos plenificados do Espírito Santo no nosso batismo. Somos batizados, e ao sermos batizados com a água, nós somos também batizados naquele momento com o Espírito Santo. Por isso nos tornamos ali, naquele momento, parte da família de Deus. Por quê? Filhos de Deus, pelo batismo. Muito bem. E aí o anjo vai falando uma série de outras coisas, etc, etc, etc. E no final, ele diz o seguinte: ele vem para preparar todo o povo para a chegada, para a vinda do Senhor. Senhor com S maiúsculo. Nessa época, Deus não era chamado mais de Javé. O povo, fora ensinado ao povo que não se podia falar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? Ele próprio deu a si mesmo o nome. Quando Moisés perguntou, eu vou falar em nome de quem? Eu vou lá levar o povo, conduzir o povo, tirá-lo do Egito. Mas quem é que
quem está conduzindo, quando me perguntarem, mas você fala, você vai fazer isso por quem? Quem é que te mandou aqui fazer isso? Aí Deus responde, Moisés pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, Yahweh, que significa, eu sou. Eu sou quem eu sou. Pois bem, esse Yahweh, que é a primeira pessoa do verbo ser, portanto, eu sou, esta palavra de Deus, dando-se a si próprio o nome eu sou, o nome de Deus é esse. Por onomatopeia, quer dizer, por som parecido, ficou traduzido por Javé. Passado muito tempo, os estudiosos israelitas ensinaram que não se podia falar esse nome. Era sacrilégio falar o nome Deus. Nós somos muito pecadores para falar o nome de Deus. Isso para eles. Então a palavra Javé sumiu do mapa e foi substituída por outra, Adonai. Ou então Eli. Lembram-se de Jesus na cruz? Quando ele clama ao Senhor, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele fala Eli, nome de Deus. Eli, Elohim. Então nós temos os Elohimitas, que são aqueles que só chamavam Deus de Elohim, que quer dizer, ou então Adonai, que quer dizer o Senhor, até hoje. Então, Deus, então diz aqui, o Senhor é o Adonai. Então o anjo está falando o seguinte, ele vai preparar o povo, quer dizer, esse João vai preparar o povo de Israel para a vida do Senhor, ou seja, a vida de Deus. Quando o Senhor chegar, quando Jesus chegar, ele será chamado de o Senhor. Por quê? Exatamente porque ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Deus com Deus. Só que Jesus é o Deus encarnado. Homem, Deus, Deus, homem. Muito bem. Aí, voltemos a essa cena que dá início a tudo. Ainda não entramos lá. Mas aqui nessa cena, Zacarias perguntou ao anjo, escuta aqui, como é que eu vou saber que isso que você está falando é verdade? Veja a audácia, né, de questionar um enviado de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Olha aí, se Zacarias diz isso para o anjo, quer dizer que ele está em dúvida, ou seja, ele duvida. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento de mérito sobre Zacarias, longe de mim. Zacarias é um homem santo, sempre foi, mas era um homem, e ele duvidou da palavra de Deus, transmitida pelo anjo. Como é que a gente sabe que ele duvidou? Mas ele não duvida por duvidar, porque ele não acredita em Deus, porque ele não confia em Deus. Ele era um homem de oração. E qual era a oração dele? Ele queria um filho. Por isso o anjo disse lá no início, tu terás um filho. Ele queria um filho para o israelita, o homem, ele tinha que ter um filho para garantir a sucessão na família. Ele precisava de um herdeiro. As famílias eram pequenas, eram tribos, então ele precisava daquele herdeiro para dar continuidade ao nome da sua família, ao seu trabalho. E a mulher precisava ter um filho para não ser mais desprezada do que já era. A mulher estéril era considerada uma pobre coitada, para dizer isso. Era considerada um ninguém, porque ela era estéril, incapaz de gerar alguém para o
podia gerar, porque era estéril, então a esterilidade era muito condenada. Muito bem, mas aí o Zacarias diz justamente isso. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Dúvida. Mas ele justifica a sua dúvida. Ele diz: eu estou muito velho e minha mulher também. Eu estou muito velho e minha mulher também. Traduzindo, os dois eram muito velhos. E muito velhos, não é muito velho, não, é muito velho mesmo. Já entrado demais em idade. Provavelmente ele teria mais de 80 anos. E a sua mulher também. Quer dizer, as mulheres israelitas, Nossa Senhora, elas tornavam-se núbens, quer dizer, podiam casar a partir dos 12 anos de idade. Nossa Senhora teve Jesus entre 15 e 18 anos. Quer dizer, bem jovem. Então, se passasse de uma certa idade, adeus. E se entrasse na velhice sem ter tido um filho naquele período fértil, naquele período que podia, aí então essa era considerada, era desprezada. Era pior que um pano velho, ou então um capacho. Era o caso da mulher de Zacarias, cujo nome é Isabel. Então aí ele diz: eu estou muito velho, quer dizer, ele próprio se reconhecia incapaz de gerar um filho. E a mulher dele, pior ainda, porque ela é que ia gestar o filho. Então isso é muito humano, mas representa uma dúvida. Ele foi direto, ele duvidou da palavra de Deus. O anjo estava dizendo que ele teria um filho. Quem crê verdadeiramente? Abraão, larga tudo e vai embora para a terra que eu te indicar. Ele lá sabia onde era a terra. E ele era um camarada até bem rico, de muitas posses. E estava muito bem na terra onde ele morava, com a sua família. Larga tudo e vai para a terra que eu te indicar. Isto é o antepassado deles, de Zacarias. Abraão, o pai das gentes. E Abraão foi, porque creu, porque teve fé, porque Deus falou, então eu faço, eu cumpro. Agora, Deus falou, Deus não fala nada, nós podemos até não compreender, é o caso, mas devemos confiar. Se formos pessoas de fé, isso é uma lição que ele está dando. Como duvidar da palavra de Deus nunca. Eu posso questionar, é o que vai acontecer com Maria. Ela vai questionar, porque nós não nascemos para ser aqueles anjinhos de igreja barroca mineira, aqueles onde a gente coloca uma moedinha e ela vai na cabeça assim. Deus nos fez pessoas humanas conforme a semelhança dele. Portanto, para usar uma expressão que eu nem sei se usa mais, não somos, nem podemos ser vaquinha de presépio. Nada disso. Deus não nos quer, não nos fez assim. Podemos até questionar, dialogar, vemos isso na história de Jesus. Como os discípulos questionavam Jesus, então Pedro nem se fala. Mas duvidar, aí já é um problema. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Aí ele disse quem ele era. Disse o nome dele: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar contigo para te dar essa boa notícia. Como
tu não estás, tu não é como, tu não acreditas, tu não estás acreditando naquilo que eu te disse. Portanto, o que eu te disse vai acontecer. A tua mulher vai gestar um filho que vai nascer no seu devido tempo. Agora, porque não acreditaste, tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que teu filho nascer. E no mesmo instante, Zacarias perde a fala, perde a voz, e quando ele sai, o povo estava esperando, porque o sacerdote, aquela pessoa responsável pela oração, vinha depois para o povo, para conduzir o povo também à oração. E quando ele chegou lá, ele não conseguia falar. Ele perdeu a fala. E perdeu a fala por quê? Porque duvidou, e como resultado, não acreditou na palavra de Deus. Hoje em dia, nós estamos passando por novamente um momento muito difícil da nossa vida como seres humanos. Nós estamos vendo isso, por exemplo, na própria natureza. Porque nós, seres humanos, estamos atingindo duramente a obra de Deus. A natureza responde. A nossa reação é dizer, puxa, mas que inverno, que frio está fazendo, ou que calor insuportável. Os espanhóis, muito antes do verão, já estão reclamando do calor. E nós tivemos uns dias muito frios aqui no Rio de Janeiro, porque muito frio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é aqui no Rio de Janeiro, e nós tivemos até no outro dia uma chuva de granizo brutal. Esses são avisos da natureza que está sendo agredida. Estamos destruindo, como diz o Papa na sua encíclica Laudato Si, estamos destruindo a nossa casa comum. E ao invés de trabalharmos para o bem de todos, não, continuamos a pensar em guerras, como estamos vendo nessa estúpida invasão da Ucrânia. Neste problema que está acontecendo para lá e que já atingiu o mundo inteiro. Veja quanto é que está custando o pãozinho. É claro que também aqui roubam, quer dizer, botam mais caro. Mas de qualquer maneira é uma consequência. Porque nós estamos tão interconectados, tão interligados, que necessitamos uns dos outros. Necessitamos mesmo, mas é assim mesmo que tem que ser. Um poeta inglês chamado John Donne escreveu no século XVIII, 1700 e lá vai fumaça, que nenhum homem é uma ilha. Somos todos parte do continente. E aqui está. Então, se estamos agredindo a natureza, estamos agredindo a obra de Deus. E nós somos obra de Deus também. Então, não devemos duvidar da palavra de Deus, menos ainda desacreditar dela. O anjo diz claramente a Zacarias, e quando ele fala, é Deus que está falando por ele. Tu não acreditaste. Se tu não acreditaste, vai sofrer a consequência. Tu estás agredindo a natureza, vai sofrer a consequência. Queima a Amazônia, vai sofrer a consequência. Mas não somos só nós aqui, não. Alguém, certa vez, disse que uma borboleta levanta voo e bate as asas lá no interior da China. Esse bater, o ruflar das asas da borboleta circula o ano inteiro. O que ele está dizendo com isso? Que o que acontece lá, olha aí a Covid, o que acontece lá no interior da China
vai ter consequências no resto do mundo, porque ele está todo interligado. Mas voltemos à nossa situação aqui. Então Zacarias fica mudo, o tempo passa, e o fato é que a mulher dele acaba ficando mesmo grávida. Para espanto dele, acaba ficando grávida pela maneira normal de uma mulher engravidar. No relacionamento carnal do homem com a mulher. Foi isso que aconteceu exatamente com Zacarias e Isabel. 6 meses depois desse evento, o mesmo Gabriel, isso eu vou passar rápido, o mesmo Gabriel, diz São Lucas, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, portanto foram 6 meses depois daquele fato de lá, estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel, aí ele já é incisivo, isso é São Lucas. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem, uma moça, uma jovem virgem, que estava prometida em casamento, em outras palavras, era noiva de um homem chamado José, descendente de Davi, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria, então é o nosso ponto. Vamos esquecer, vamos botar de lado esse descendente do rei Davi, chamado José, deixa lá, é o noivo de Maria. Vamos esquecer o noivo, por enquanto. O anjo não foi falar com o noivo, ele foi falar com a noiva. E chegando para ela, ele a saúda com aquelas palavras que nós já conhecemos. Salve, ave, não é? Ó, cheia de graça. Ele não diz como nós. Isso aí dá início à nossa oração da Ave Maria. Só que nós dizemos assim, Ave Maria, quer dizer, salve Maria. O anjo não diz isso não. Ele diz, cairé, em grego, né? Cairé, que caritomene. Ou seja, alegra-te, ó, cheia de graça. O que significa o nome Maria? Significa cheia de graça. E quem é que a chama de cheia de graça? Gabriel. E Gabriel quem é? É aquele anjo que habita, que mora aqui, que serve junto de Deus. Ele está sempre em pé diante de Deus, preparado para levar as mensagens de Deus. Portanto, quando Gabriel falou com Maria, é Deus que está falando, pela boca de Gabriel. As palavras são de Gabriel, mas quem diz para Gabriel falar isso é Deus. E é Deus que denomina, que chama aquela jovem virgem de que caritomene, em grego, que quer dizer cheia de graça, plenificada de graça. Você já imaginou receber a visita de um anjo que olha para você e diz, seja você um homem ou uma mulher, e diz assim, salve, ó cheio de graça, ó cheia de graça? Claro que nós nunca ouvimos isso diretamente assim como Maria, que eu estou dizendo, nós, mas nós podemos ouvir isso todo dia. Basta que nós tenhamos um diálogo permanente com Deus. Porque na realidade, quando conversamos com Deus e Ele conosco, toda vez que Deus nos fala, Ele está falando a uma pessoa cheia de graça, porque Ele está conosco. Para isso é preciso que nós o aceitemos. E Ele vai estar conosco toda vez que nós acreditarmos na palavra do Filho dele. Esse que vai ser gerado por Maria. Muito bem, essa é a anunciação, não é? A anunciação de Jesus, a encarnação do Verbo.
Então é o próprio Deus que se faz carne no seio de Maria, porque ela vai dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Muito bem. Então o anjo vem, anuncia a Maria que ela vai ser mãe de uma pessoa, mãe do Salvador, e Maria, ao contrário do seu parente Zacarias, Maria, ao contrário do seu parente, porque ele era o marido de Isabel, ao contrário do seu parente Zacarias, Maria não duvida, Maria não descrê da palavra do anjo, Maria simplesmente questionou, como é que isso vai se dar se eu não conheço o homem? Quer dizer, se eu não tenho relações carnais, porque o verbo conhecer biblicamente significa isso. O verbo conhecer na Escritura Sagrada quer dizer até isto, ter relação carnal. Quer dizer, conhecer é reconhecer intimamente. Deus nos conhece. É o único que nos conhece. Aliás, o Salmo 138 diz isso. Tu nos conheces por dentro e por fora. Isto é conhecer, é por dentro e por fora. Então, Maria diz, eu não conheço o homem, quer dizer, nunca tive relações com ele e não pretendo ter. Então, como é que vai acontecer isso se eu ficar grávida? Aí o anjo diz, o poder do Altíssimo descerá sobre ti. Tu vais gerar um filho e esse filho será chamado Filho do Altíssimo, Príncipe da Paz, porque ele trará para o mundo a salvação, portanto, ele será o Salvador. Vem salvar a humanidade, isto é, reconciliar a humanidade decaída, como vai ensinar Paulo apóstolo muito mais tarde, vai reconciliar a humanidade, a criação toda com Deus. Esse filho de Maria vai ser o autor da nova criação, ele que já fora o autor da criação original. Ele será o autor de uma nova criação. Todas as coisas serão recriadas nele, por ele e com ele, na sua ressurreição, que é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da ressurreição, é o tempo da Páscoa, que trata única e exclusivamente disso, da ressurreição de Jesus. Pois ele é anunciado assim, aqui ele ainda bem nasceu, ele é um projeto de Deus, mas que depende da anuência do ser humano, da anuência de Maria. E o que é que ela diz? Ela podia dizer como Zacarias, é tão humana quanto Zacarias. Ao invés de fazer como Zacarias, como é que eu vou saber que isso é verdade? Duvida, descreve. Não, ela diz, depois de ouvir as explicações do anjo, ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra, é o famoso fiat. Como o próprio Deus disse na criação, fiat lux, faça-se a luz, é o mesmo verbo. Ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, Deus penetra em mim, Deus vem para dentro de mim, eu vou agir por Deus, com Deus, para Deus. A minha vida toda será dedicada a Deus, a cumprir, a fazer a vontade de Deus. Porque é isso que Ele quer para mim. Ele é o meu Pai, Criador e Salvador. Que bela lição Maria nos dá já antes do que nós vamos falar agora, ainda que brevemente. Aí, depois desse episódio todo, o anjo também vai dar uma de fofoqueiro, baixinho, fofoqueiro. Aí isso não é possível, porque eu sou virgem, e eu vou continuar virgem, eu não vou ter filhos, eu não vou ter relação carnal, relação sexual com nenhum homem, eu vou continuar como eu estou, virgem. Aí ele diz o Espírito Santo, etc, etc.
E lá para as tantas, ele diz assim para Maria: olha, fica sabendo que a tua parenta Isabel está grávida. Maria não podia saber disso porque não tinha rádio, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. E Isabel morava a 150 quilômetros de distância. Quem é que diz a Maria? Maria fica sabendo que Isabel está grávida. Ela sabia de Isabel, ela sabia que Isabel era uma senhora de idade, já bem provecta, bem velha mesmo. Aí ela fica sabendo pelo anjo, fica sabendo que a tua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo muito idosa. Ela está grávida. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez. Então Maria fica sabendo, primeiro, que Isabel estava grávida, e segundo, já estava grávida de 6 meses, faltavam 3 para a criança nascer. E como nós sabemos que a criança ia nascer naquilo que é o mês de junho, então isto aqui é uma passagem que se passa pelo nosso mês de março. Então foi num março, digamos assim, que Maria ficou sabendo da gravidez de Isabel. E ficou sabendo uma outra coisa, pela boca do anjo, de tantas coisas que o anjo lhe falou, e que voltaremos a falar disso uma outra vez, já com maior profundidade. O anjo termina dizendo assim: porque para Deus nada é impossível. Esta é uma frase que também merece uma análise mais profunda. Para Deus nada é impossível. Mas por favor, hein? Deus não faz de um círculo um quadrado, Ele não faz isso. Embora para Ele nada seja impossível, Ele não faz coisas absurdas. Ele faz coisas inexplicáveis para a nossa consciência, para a nossa razão. Por isso, o maior crítico da razão, que foi um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, diz que há coisas incognoscíveis à nossa razão. Quer dizer, a nossa razão não consegue alcançar. Elas simplesmente existem e a nossa razão não consegue chegar nela. Uma delas é essa daqui. Então Maria, foi depois de ouvir tudo isso que Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí o anjo, ao ouvir isso, Jesus se encarna, Jesus quer dizer, o Filho de Deus se encarna nela imediatamente, e aí sim o anjo se retira. Veja que há uma diferença muito grande entre a visita do anjo a Zacarias e a visita do anjo a Maria. Diferença de atitude, diferença de aceitação, diferença de resposta. E qual é a consequência disso? Foi o que eu escrevi aqui, as razões de Maria. As razões de Maria. E no capítulo 1, versículos 39 a 40. 39 a 40. Agora sim, vamos, depois desse introito, agora vamos para lá. Alguns dias depois disso, de saber que estava grávida do Espírito Santo, já tinha vindo, ela já levava o seu filho no ventre, ele já tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. É isso que é essa a fé que nós expressamos no credo. Nós dizemos no credo: Maria concebida pelo Espírito Santo. Jesus nasceu da Virgem Maria concebida pelo Espírito Santo. É a nossa fé. Alguns dias depois disto, Maria se aprontou e foi apressadamente para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Quer dizer, ela desceu da Galileia para a Judéia, mas foi uma região montanhosa. É a cidade de Ain Carim. Ou seja, Ain Karen, como eles dizem lá,
Ain Karen, era onde morava Isabel, 150, 170 quilômetros adiante. Portanto, ela saiu de casa lá num determinado dia e foi embora. Sabemos que é pelo mês de março, não é para a gente só situar, isso não tem importância. Mas para a gente só situar é pelo mês de março, porque Isabel está no 6º mês de gravidez. E Maria tinha acabado de engravidar. Portanto, Maria vai para a casa de Isabel já portando em si o germe, quer dizer, o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Ela já leva com ela. Portanto, na realidade, quem vai pela estrada não é uma pessoa só, são duas. É Maria e seu filho. E seu filho que não é uma pessoa qualquer, é o Filho de Deus. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, que é a expressão do amor de Deus por nós. Maria dirigiu-se apressadamente. Este advérbio tem um significado profundo. Quer dizer, Maria leva em si o Filho de Deus. Ela sabe que a prima, vamos chamar de prima, a parenta dela, Isabel, uma senhora, está grávida de 6 meses. Qual é a razão que impele Maria de ir correndo, de ir rápido para a casa de Isabel, que é uma senhora de idade, grávida? No nosso olhar humano, gravidez de altíssimo risco. No nosso olhar humano, embora aqui a gente já saiba que ela vai dar à luz, porque Deus havia dito isso pelo anjo. A criança vai nascer e vai nascer muito bem. O nome da criança é João, então não discuto isso, mas para Maria não é isso. Maria é um ser humano. E como um ser humano, diante de uma situação dessas, que é uma situação quase crítica, ela decide ir ajudar a prima. Primeira razão, ajuda. Maria quer ajudar a prima. Maria quer estar ao lado dela. Maria quer levar a prima a sua solidariedade naquele momento. Primeira grande lição de Maria para nós, depois do assente do faça-se em mim. Quem leva a Deus em si, quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós em oração, mas uma oração contrita, ouvimos Deus falar no nosso coração e nós dizemos assim, faça-se. A primeira coisa que nós temos que fazer é pôr isso em prática. Faça-se o quê? E faça-se não para mim, mas para os outros. Eu é que tenho que ajudar os outros. Espírito de solidariedade, espírito de fraternidade. Ou seja, amor ao próximo. Quando Jesus vem pregar o amor ao próximo, quem é Jesus? Jesus é o filho de Maria. Onde é que ele aprendeu a amar? Com quem que ele aprendeu a amar o próximo? Com a sua mãe. Desde quando ele era um simples, digamos assim, embora muito especial, embrião. É um embrião que aprende no estado embrionário, já aprende no estado embrionário a amar o próximo. É assim que as mulheres grávidas deviam pensar nos seus filhos, nos filhinhos, naqueles que elas levam, é uma vida que ela leva dentro de si. E para quem ela já vai transmitindo por amor esses princípios. Princípio de amor, acima de tudo, de solidariedade, de fraternidade. Nós nascemos não para nós, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos para Deus.
Nós morremos como Cristo para Deus. E, portanto, como nós nascemos para Deus, temos que fazer as coisas que Deus quer que a gente faça na terra. E nós fazemos essas coisas para quem? Para o nosso próximo. É o que Jesus vai ensinar-nos. Amar no próximo. Mas amar como ele amou. E por que é como ele amou? Porque é o que ele aprendeu da mãe. Aí no embrião, não é? Aí no embrião, ele já foi com a mãe. No lombo de um burro, foi com a mãe para visitar Isabel. Vontade de ajudar. Mas tem mais uma coisa. Jesus é o Filho de Deus. Então qual é o outro aspecto dessa saída apressada de Maria para a casa de Isabel? Nós podemos considerar. Ela leva consigo quem? O Salvador do mundo. Aquele que é o Filho de Deus. Aquele que vem cumprir todas as promessas de Deus aos antepassados. Aquele que fará concretizar em si tudo o que o Novo Testamento diz. A aliança será renovada. Essa criança de Maria vai fazer com a humanidade uma nova aliança, tão nova que será eterna, não morrerá nunca. É isso que ele vai fazer. Então Maria quer passar para Isabel como uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de ajuda. Isto. Eu trago para aqui a verdadeira libertação. O verdadeiro Salvador, porque o anjo tinha dito isso, que o filho de Maria seria chamado o Salvador, porque ele é filho do Altíssimo. Então o Altíssimo desce à terra na pessoa do seu filho para salvar. Era isso que o Antigo Testamento dizia. Então ele vem como Salvador, promessa de Deus desde o tempo de Adão e Eva. Aí ele vem fazer, ele vem trazer isso para as pessoas. E Maria, então, ela vai apressada, porque ela vai como missionária. Como missionária da salvação. Como missionária da palavra, porque ela gera nela o quê? O verbo de Deus, a palavra de Deus. São João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele diz que no princípio era o verbo estava junto a Deus, o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou em nós. Não é entre, não, é habitar in nobis. In quer dizer em. Ele habitou em nós. É Jesus em Maria. Maria é a habitação de Jesus. E isso é tão poderoso que Jesus, mais tarde, ao voltar para o Pai, é a festa da Ascensão, não é? Do domingo, a festa, a solenidade da Ascensão é isso. Jesus volta para o Pai, mas ele volta para o Pai ficando entre nós. Só que aí, pela fé, nós o vemos em nós. E vemos materialmente aonde? No Jesus sacramentado, na hóstia. Quando nós o recebemos em comunhão. Comunhão é comungar, é comer. É comer, é tomar como alimento. Não vimos isso no pão da vida? Então é tomar como alimento quem? O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Porque ele não queria ficar só entre nós, ele queria ficar em nós. A grande pergunta é essa: você acredita? Quer dizer, eu digo você, mas eu estou dizendo é para mim. Bate aí, volta para cá. Você acredita realmente em Jesus? Jesus em ti? Jesus em mim? Maria acreditou. E por isso ela foi levar essa notícia maravilhosa para a prima Isabel. Portanto, Maria é a primeira e maior missionária
também pelo batismo. Missionários da palavra. Isso vem de Maria. Isso vem da visitação de Maria. Por isso ela foi correndo. Eu quero dizer ao mundo, eu levo comigo o Salvador. Ele não está fora, ele está aqui comigo, dentro de mim. Por que você não pode ser a mesma coisa? Por que você não pode dar atenção, ao invés de ignorar as pessoas que estão ao seu lado, você não dá atenção a elas? E outra coisa, para mim, dar atenção não significa simplesmente ir lá e dar uma esmola, dar uma cesta de alimento. Tudo isso é muito importante. Para os mais necessitados, então, nem se fala. Um cobertor nesse inverno, nem se fala. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que necessitados são aqueles que passam por nós e nós vemos, porque estamos com o coração aberto, nós vemos a necessidade que eles têm de uma palavra amiga. Eu vejo isto, já vi isso ao longo da minha vida, repetidas vezes. No metrô, no trem, no avião. Houve uma vez que nós enfrentávamos uma terrível tempestade dentro do avião. E aí foi um drama. Eu estava com medo, mas estava confiante. E não me levantei e fiquei falando, não, mas falei para as pessoas que estavam do meu lado. Havia um casal tremendo de medo, um casal muito jovem, que estava viajando também em lua de mel. Quem falou palavra de louvor fui eu. Eu não. Eu fui feito Gabriel. Eu falei o que Deus me disse para falar. Por quê? Porque eu tinha Jesus dentro de mim. Aí eu posso dizer que tinha mesmo. É isso. É fazer isso. Maria, razão de Maria, solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, missionariedade. E como Maria é a mãe da igreja, a igreja tem que ser missionária. E outra coisa, Maria saiu de casa para a casa de Isabel, viajou um bocado. O que o Papa Francisco vem insistindo com a igreja? Que seja uma igreja missionária, sinodal, como se chama, quer dizer, em conjunto, juntos uns com os outros, em saída. Ele inventou alguma coisa? Não foi sempre assim? Tem sido assim desde o tempo de Nossa Senhora, que começou lá com ela. Daqui para mais alguns dias nós vamos celebrar a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de língua de fogo, como nós vamos ouvir, e desce sobre Maria, porque Maria está lá junto com eles. Maria está como que comandando aquele grupo. Maria está no meio deles como a mãe de todos. E o Espírito Santo desce sobre ela, como se ela não tivesse. Não, já tinha. Sempre teve, desde o início, porque ela disse, faça-se em mim. Ela própria quis. Mas ali foi confirmada nela a presença do Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí está Maria. O Espírito Santo vem. E é o Espírito Santo que impele. Maria está ali quando nasce oficialmente, não é? A igreja, ela nasce nesse momento, mas já nasce com tendo Maria à sua frente, tendo Maria no meio dos apóstolos, no meio, na posição de honra. É a mãe do Salvador, e ela que levou a notícia para a sua prima Isabel, levara 30 e tantos anos antes para a prima Isabel, agora ela está ali como membro daquele grupo, ser a sua família, aquele grupo que nos representa a todos, aquele grupo que é o início, o primórdio, a gênesis
da igreja de Cristo. Igreja não é edificação, não. Não só. A edificação é a última coisa. Porque a igreja verdadeira somos nós. É aí que habita o Espírito Santo. Paulo apóstolo diz isso: vós sois o templo do Espírito Santo. Da mesma maneira como Jesus esteve no seio de Maria, nessa visita a Isabel, Jesus está agora em nós. E Jesus está em nós toda vez que o tomamos. Como comunhão, quer dizer, como alimento, alimento vivo. É o verdadeiro pão descido do céu. Para nos fazer missionários dele. Em saída sempre. Vemos outros. Essa é uma lição de Maria. Missionalidade. A razão de Maria tem que ser missionária. Ouçamos, continuamos a ouvir Lucas, não é? Maria entrou na casa de Isabel e cumprimentou-a. O que Maria disse para Isabel, hein? O que Maria disse para Isabel? Ela entrou em casa e fez exatamente o que faziam todos os israelitas. Shalom. Shalom quer dizer isso aqui: paz. Paz para você. O que é a paz? Eu acho que nós podemos encontrar um início de definição da paz no versículo número 41, já passando para cá. Maria diz assim: Shalom. Ela saúda Isabel com essa expressão comum entre os israelitas: paz. A paz esteja nesta casa. A paz esteja com vocês. Muito mais tarde, Jesus já ressuscitado, a primeira palavra que ele diz para os seus discípulos reunidos, quando eles estavam trancados a 7 chaves, com medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles e diz assim: a paz esteja com vocês, quer dizer, shalom para vocês. E não se limitou a falar isso uma vez, não, falou duas, que era para confirmar. Ora, a paz o que é? Nós ouvimos inúmeras definições, uma delas é a seguinte: a paz é a ausência de guerra. Isso é que é a paz. Não, senhor. A paz de que trata o Evangelho é outro tipo de paz. Não é essa é a paz humana, mas a verdadeira paz, aquela que é dada por Deus e que o príncipe da paz, que é Jesus, trouxe à terra. O filho de Maria trouxe à terra e que Maria leva para sua prima Isabel e expressa isso com shalom. A paz esteja contigo. A paz é exatamente isso. Deus esteja com você. Deus esteja em você. Esta paz de que fala o Evangelho é a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? É Deus em nós. Se Deus está conosco, nós estamos em paz. Nós levamos a paz conosco, podemos passar a paz para os outros. Então não vamos ficar com picuinhas, não vamos ficar com guerras, com briguinhas, com quesilhas de um para o outro. Não vamos tomar a comunhão, como eu costumo ver em alguns lugares. Não vamos tomar a comunhão e logo voltando para o banco, chegando ao banco, já começar a brigar com a pessoa que está no banco. Já vi isso inúmeras vezes. Leva Jesus dentro de si. Quem leva Jesus dentro de si como verdadeiro pão descido do céu, ali representado na hóstia consagrada, no sacramento da Eucaristia, não pode chegar lá e desejar a guerra. Ele quer a paz, porque ele está com a paz, ele está em paz.
Isto é o Shalom, isto é a paz. Maria é a portadora da paz. E quem é a paz? É o filho de Maria. Chamado por isso mesmo, desde o anúncio da chegada dele, que Maria aceitou, repitamos isso sempre, desde o anúncio ele foi chamado de príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, ele é a paz. Ele veio trazer a paz, não veio trazer a guerra. E por isso ele vai dizer depois que ele não veio ao mundo, o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ora, quem salva, salva pela paz. Ele não veio trazer a guerra ao mundo. Embora ele tenha dito também que veio atear fogo ao mundo, mas o fogo de quê? Do Espírito Santo, que é o amor de Deus. Então é o fogo do amor. Como é que está isso em nós? Estamos recebendo isso? Que Deus nos dá de graça no seu Filho, o Filho de Maria. Maria leva também a paz. E é por isso que, quando Isabel, versículo 41, e ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela, quer dizer, a criança se movimentou na barriga. Quando João, 6 meses, João já tinha 6 meses, ainda no ventre de sua mãe, aquela que era considerada estéril, quando aquela velha que estava ali com o filho, tão ansiado, tão esperado, quando ela ouviu a criança, ouviu lá no seio de Isabel, ouviu o som da voz de Maria. Olha bem, no outro dia me disseram, professor, por que é que a gente não ouve, Nossa Senhora não fala nada? Eu digo, não precisa, porque ela diz tudo. Bastou ela dizer Shalom para que uma criança que está no ventre da mãe se movimentar toda. E levando então a mãe, diz o texto, que ela está cheia do Espírito Santo, ela diz assim, ela cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, não disse baixinho, sussurrando, não sussurrou coisa nenhuma, ela disse bem alto, que era para que todo mundo ouvisse, até o Zacarias, que podia estar até pertinho, para que todo mundo ouvisse, benedicta tu in mulieribus, ou seja, bendita és tu entre todas as mulheres. Quem é bendita? Quem é abençoada? Quem é que caritomene? Ou seja, quem é a cheia de graça? É Maria. Ali começa, com o anjo começa a oração da Ave Maria. Ave cheia de graça. Ave Maria cheia de graça, não é assim? E a segunda parte é dita por Isabel, mas cheia do Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos move a dizer essas coisas. Aí, e pode mover-nos a dizer para aqueles mais necessitados. Mesmo no metrô, mesmo que eu não fale nada, só com os olhos, eu posso dizer para ele. Porque é o Espírito que age. Aí Isabel, cheia do Espírito Santo, a criança já tinha se mexido nela. Ele reconheceu não apenas pela voz de Maria, ele reconheceu a mãe do Salvador. E ele saúda a chegada do Salvador. Na realidade, esse encontro é um encontro de duas mães, mas o encontro dos dois filhos dessas mães. Mas então, Isabel, movida pelo Espírito Santo, ela diz assim, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não é isso que a gente reza na Ave Maria? Então, quando rezarmos isto, e vamos fazê-lo agora no final, daqui a pouquinho, quando rezarmos isto, como rezamos todo dia, quando rezamos o terço,
Isso não deve ser uma coisa simplesmente mecânica, especialmente na reza do terço. Deve ser uma coisa ponderada, uma coisa sentida, porque o Espírito Santo está em nós toda vez que nós dizemos Ave Maria e toda vez que nós dizemos Bendita és tu entre as mulheres, porque isso começou por ação do Espírito Santo nessas duas mulheres. Maria teve as suas razões de ir para lá, e Isabel deu as suas respostas. E a resposta de Isabel é de uma grandeza extraordinária, é uma grandeza que perpassa o tempo, porque ela pertence ao tempo, ela é do tempo, ela é mais do que o tempo, ela é a eternidade de Deus em nós já agora. Toda vez que nós saudamos Maria, é por isso que Maria é Nossa Senhora. E tudo começou com uma palavra de Maria. No dia que me disseram, mas Nossa Senhora não fala nada, eu disse assim, mas ela não precisa falar mais nada, ela já disse tudo no Fiat. Bastava uma palavra Fiat, ou seja, faça-se. Porque enquanto Maria disse faça-se, e disse espontaneamente, disse sinceramente, disse do fundo do coração, a gente leva um tempão para dizer faça-se. Questionamos um bocado, queremos saber 1000 coisas, mas não importa, porque Deus é de uma paciência interminável conosco. Ele ouve todas as nossas queixas e, pior, todos os nossos queixumes. Ele não se importa. Ao contrário de nós, ele ouve. Ele tem paciência. Por isso, a paciência é um fruto, é um dom do Espírito Santo, a paciência. São 7 dons os do Espírito, mas são 12 os frutos do Espírito. Um dos dons é a paciência. No mais das vezes somos impacientes, a começar por mim. Quem sou eu? Continua Isabel. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor quer dizer, novamente a palavra Senhor, não é? Adonai. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Então, Isabel reconhece em Maria a mãe de Deus. A mãe de Deus. Ela se dirige a Maria, depois do Shalom, como sendo, ela ficou cheia do Espírito Santo, e ela diz, quem sou eu para merecer ser visitada pela mãe do meu Senhor? Será que Isabel estava querendo que Maria dissesse alguma coisa? Maria ia dizer, mas ela estava, não, Maria não precisa dizer nada, não precisa falar nada, porque ela diz tudo, basta a presença dela. Agora, a gente tem que estar aberto para isso. Quando a gente olha para a imagem bonita de Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa igreja, ou Nossa Senhora das Dores, a nossa padroeira aqui da nossa paróquia de São José, Nossa Senhora das Dores, quando nós olhamos para a imagem bonita de Nossa Senhora de Fátima, o que vemos? Uma estátua, uma imagem, ou vemos o que está por trás daquilo? O que ela simboliza? Olha bem, passemos os olhos na visitação de Nossa Senhora a Isabel. Solidariedade, compaixão, misericórdia, desejo de ajudar. Portadora da paz. Tudo isso é Maria. Aqui, em 2 palavras. Sem ser nada, ou sendo uma, Shalom. Quando eu olho para a imagem, eu vejo isso. Eu não vejo a imagem. Não adoro imagens. Nós não adoramos imagens.
gente precisa disso. Isso é para lembrar. É engraçado porque há uma novela no ar, repetição de uma antiga, e eu tenho visto, tenho lido, não vejo a novela, vi um ou outro capítulo, as imagens são belíssimas porque são do Pantanal, mas há lá uma personagem que dizem se transforma numa sucuri, quer dizer, uma cobra enorme. Isso é uma imagem que ninguém esquece. Ontem mesmo eu estava no mercado, fui a um lugar, uma loja comercial, e estava lá uma televisão ligada e estavam falando disso. E as pessoas que estavam na loja estavam comentando isso. Todas são assistentes, todas veem a novela. Acompanham a novela muito bem. Essa imagem fica. Não esquecem disso. Agora, quando olham para a imagem de Nossa Senhora, se é que olham, vem apenas a imagem. Guardam aquilo que é, afinal de contas, uma encenação, não é? Aquilo que é uma história, uma ficção, mas são incapazes de guardar aquilo que deve ser fruto da nossa condição de batizados. A fé, a crença. É mais fácil acreditar que uma pessoa vira uma cobra do que acreditar que Deus está presente ali na Sagrada Eucaristia. De que a imagem, a estátua de Nossa Senhora de Fátima aqui, que é belíssima, aquilo ali é uma formação de quê? Gesso enfim, um material que é feito, estuque, pintado, mas o símbolo daquilo, que é o mais importante, não, eu não esqueço a cobra, mas a imagem não me diz nada. Há alguma coisa errada. Ou então, como se dizia antes, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Como dizia lá o Hamlet, do Shakespeare. Pois bem, foi a mãe do meu Senhor. Maria é a mãe de Deus. Quando você me cumprimentou, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Bastou o cumprimento de Maria. Maria não fala nada? Não, Maria diz tudo. Maria diz para a gente, e nessa festa da visitação a gente deve lembrar isso. E aí ela completa a sua expressão, não é? O final de Isabel, e depois ela desaparece, é dizer: tu és bendita entre todas as mulheres, porque acreditaste naquilo que o Senhor Deus disse e que vai acontecer. Tu acreditaste na vinda do Messias. E pelo teu sim, tu aceitaste ser a mãe do Messias. De maneira extraordinária. E por isso, és bendita tu, e é bendito o fruto do teu ventre. É a Ave Maria. Quantas lições nessa visitação de Nossa Senhora, não é mesmo? Quanta coisa que nós podemos aprender, e muito mais. Mas devido ao tempo, nós vamos parar por aqui. Talvez, fazendo planos de um dia, voltar a falar disso outra vez. Mesmo que a gente repita. Porque essas coisas, quando são repetidas, não são repetitivas. Elas nos ajudam a aumentar a nossa fé. É isso que devemos pedir à nossa Mãe Santíssima. Que ela nos ajude a aumentar a fé. A fé que teve Isabel ao simplesmente gerar João Batista. A fé que teve Maria na palavra de Deus e que a transforma em bendita entre as mulheres, abençoada
Benedicta quer dizer feliz, alegre. Esses são frutos da paz que Maria traz. São frutos do Espírito Santo, a paz, a alegria. É fruto do Espírito Santo em nós. Olha, tem a festa, a solenidade da Ascensão, Jesus vai para o céu e de lá do céu vai mandar o Espírito Santo. E depois virá o Espírito Santo. No outro, talvez falemos disso da outra vez que nos encontrar. Mas o Espírito Santo vai descer justamente para nos lembrar dessas coisas. Eu acho que há um erro quando se diz que o Espírito Santo virá, na tradução, virá ensinar para a gente aquilo que Jesus disse. Não, Jesus já ensinou, o Espírito Santo vem confirmar o ensinamento. Agora, como Deus faz, Ele dá toda a liberdade para os seus filhos. O Espírito Santo confirma. Agora, eu aceito ou não, isso depende de mim. O que eu vou fazer? Vou aceitar ou não vou aceitar? Eu quero ou não quero? Sou eu que vou decidir. Olha, lembremos-nos de Maria. Ela aceitou ser a mãe do Salvador. Ela disse sim à vontade de Deus, porque ela tinha um coração aberto para Deus. Abramos o nosso. Digamos sempre sim nas nossas orações, no nosso bate-papo com Deus, mesmo das miudezas da vida. Sim, estejamos sempre atentos àquilo que Deus quer de nós. E depois, ponhamos em prática. Porque não adianta nada ficar guardando para a gente, tem que pôr em prática. Façamos como Maria. Saiamos. É isso que a igreja tem que ser, em saída. Portanto, saiamos e juntos, como igreja, levemos esta boa nova para as Isabéis da vida que nós encontramos. Todas as pessoas que nós encontrarmos são Santa Isabel. Eu tenho isso em mim muito, muito, muito vivo, porque minha mãe chamava-se Isabel. E por isso, já não estando mais entre nós, eu continuo vendo a minha mãe. Continuo recebendo a sua palavra, ouvindo a minha mãe dizer o que ela me dizia quando eu saía, justamente para esse bate-papo com vocês. Sempre me lembro disso. Por quê? Porque se mamãe está em mim, é porque Deus Pai está em mim. Porque o Filho está em mim. E porque o amor do Deus Pai e de Deus Filho também está em mim, como está em todos nós, é o Espírito Santo. Já como preparativo, não é? Para a sua vinda na próxima semana. Agora foi Jesus subindo aos céus. Na próxima semana será Jesus mandando do céu o Paráclito, aquilo que ele prometeu. Maria leva consigo, está cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando ouviu Maria. Por que nós não vamos ouvir Maria também todo dia? Para ficarmos plenificados do Espírito Santo. Abramos o nosso coração e saiamos pelo mundo como Maria saiu, como missionários da palavra, fortalecidos pelo Espírito na fé, iluminados por Ele, deixando que Ele age em nós, para que nós, na nossa ação, possamos falar aquilo que Ele nos diz no coração. Como disse a Santa Isabel, quando ela disse: bendita és tu entre todas as mulheres. Bendita és tu porque acreditaste nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E Maria, mais do que isso, é bendita, porque é a mãe de Jesus, porque é a mãe do Salvador, porque é a mãe que Jesus nos deu por mãe no alto da cruz. Por isso, para ela, nós dizemos assim:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até a próxima, hein?